Bem-vindo de volta ao 9º Fórum Jurídico de Lisboa. Este evento é uma organização do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Fundação Getúlio Vargas, por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas. Neste momento, iniciaremos o painel 3, intitulado Limites Orçamentais em Estado de Crise Sanitária. Convidamos para a mesa a excelentíssima senhora Cláudia Joaquim, Secretária de Estado do Orçamento em Portugal. O excelentíssimo senhor Carlos Ivan Simonsen Leal, Presidente da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Economia pela Universidade de Princeton. Convidamos também o Sr. Joaquim José Miranda Sarmento, professor auxiliar de Finanças no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e professor visitante da Fundação Getúlio Vargas. E também a excelentíssima senhora Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado do Brasil. Para moderar este painel, o excelentíssimo Sr. José Roberto Afonso, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, consultor técnico da Fundação Getúlio Vargas Europe, sócio fundador da Finance e vice-presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa. Mais uma vez fazemos o apelo para os 20 minutos entre cada orador. E com a palavra o moderador, o excelentíssimo José Roberto Afonso. Bom, boa tarde a todos. Acho que antes de mais nada agradecer ao professor Blanco, ministro Gilmar, pelo convite para moderar esta mesa, este painel de limites orçamentários em estado de crise sanitária, que faz um link, uma conexão entre o mundo do direito, o mundo da economia, e do social. Aliás, até é um painel um tanto de diversidade, que eu estava reparando aqui que 100% da mesa é de economistas no Fórum Jurídico. Sim. Queria agradecer. Não, é que os economistas nasceram dos engenheiros, pelo menos no Brasil, Carlos Ivan é engenheiro, e com metade do painel dos palestrantes de mulheres, como o painel 8, e acho que a questão da diversidade é algo que nos inspira muito. Bom, vou passar a palavra sem mais delongas. Acho que dentro desse contexto há muito que se conversar, Vivemos ainda esperamos que seja, os últimos momentos aí de uma crise sanitária, e como os estados puderam lidar com este assunto, os seus impactos nas finanças públicas, é o tema que nós vamos aqui conversar hoje. Passar a palavra primeiro para o professor Carlos Ivan Simonsen Leal. Ele já começou a tratar desse assunto na abertura aqui hoje de manhã, e eu acho que agora aqui vai poder ter mais tempo para comentar com a gente, sobretudo a imprevisibilidade e a necessidade de planejamento, como ele destacou aqui na abertura do fórum. Professor, 15 minutos, 1/4 de hora. Em 1922, houve uma crise na Bolsa de Nova York, que não é muito lembrada porque a de 29 eclipsou a de 22. E essa de 22 foi parada pelo JP Morgan, simplesmente mandando o banco dele comprar ações no mercado acionário. Na verdade, a crise de 22, ela sucede às expansões monetárias e fiscais que vinham não tão grandes assim, não tão exageradas quanto hoje, a partir da gripe espanhola,
que, como todos sabem, durou os anos de 1919 e 1920 oficialmente, mas provavelmente começou já em 1918. A gripe espanhola, só para lembrar, teve 4 ondas, nós até agora tivemos 3 ondas dessa famigerada doença, e você teve como consequência os Roaring Twenties, como dizem os americanos, uma alegria de viver e de reencontrar a vida, mas também uma expansão das atividades públicas, de uma série de coisas no mundo entre 22 e 29 que levaram a uma série de exageros e levaram à crise de 29. Eu quero apenas marcar isso porque nós tendemos a nos esquecer das experiências do passado e tendemos a olhar apenas o instante em que nós estamos projetando pouco para frente. Na verdade, houve uma brutal expansão no meio monetário na maior parte das moedas do mundo, e isso não está resolvido. Esse dinheiro está em vários lugares empossado no sistema financeiro. Se ele começar a circular, você vai ter que ter inflação. Por que ele vai gerar inflação? Porque se ele começar a circular, os preços vão começar a subir. A única reação possível seria os bancos centrais começarem a subir juros, mas com endividamentos acima de 100, 120, até mesmo 200% do PIB, subir os juros passou a ser um problema fiscal grave. O tema dessa palestra de hoje, pensei que estivesse projetado ali, é sobre os processos orçamentários, os efeitos da pandemia. Os efeitos da pandemia são vários. Você disparou a digitalização, conforme eu disse de manhã, que vai ter consequências para um desemprego estrutural. Vai muita gente ficar destrenada para o mercado de trabalho atual, o novo mercado de trabalho que está surgindo, mas você tem esse estoque de moeda aí que potencialmente já começou a alterar, a provocar uma inflação no preço de vários ativos. E isso as pessoas acham, não, o lucro das empresas nos Estados Unidos está subindo. Não, estão sancionando os aumentos de preço porque está fácil fazer isso, dado que o dinheiro foi distribuído por helicóptero em cima das pessoas. Mas o que acontece? Isso justifica que o preço da ação suba? As ações estão subindo porque tem essas boas notícias sobre o lucro. Quando 85% das empresas americanas batem as expectativas de lucro, a gente pode concluir 2 coisas. Ou, bem, os analistas são muito ruins nos Estados Unidos e deviam de ser mandados embora, ou, bem, você tem uma distorção que as pessoas não entenderam direito. Então, esse é o momento que a gente está hoje, e eu diria que tem solução. Solução sempre tem, porque o tempo sempre dá solução para tudo. Se a solução é boa ou não, é outra questão. O que importa é saber o que você vai fazer, o que você pode fazer, e no meu caso me limito ao Brasil, o que você pode fazer para minimizar os choques e as consequências desse negócio, dessa fenômeno, digamos assim. E o primeiro deles é que nós temos aqui uma discussão acontecendo muito interessante no Brasil. Ouvimos hoje comentários sobre o semipresidencialismo ou não semipresidencialismo. Novamente, eu acho que a gente deve tomar uma cautela e pensar na história. Em 1962, nós fizemos o parlamentarismo no Brasil. E quem o fez, isso durou mais ou menos 1 ano, uns 13 meses, até que voltou o presidencialismo. Por quê? Porque culturalmente o Brasil é presidencialista. Então, eu pelo menos olharia a experiência do passado para saber o que as pessoas aceitam sociologicamente.
não é só a lei, é também o que as pessoas estão acostumadas a pensar que a lei seja. Isso é muito importante. Isso é um caso delicado. O Brasil, ele tem 250 anos de uma tradição que começa com o Marquês de Pombal, com a estruturação do Brasil por Pombal. Vem uma acrimoniosa luta, como toda a América Latina, há uma acrimoniosa luta subjacente entre um grupo que eu posso chamar de jesuítico e outro grupo que eu posso chamar de maçônico. Tem a ver com a discussão básica do iluminismo que se reporta à natureza do Estado. Essa coisa evoluiu ao longo dos 250 anos e nós temos um sistema em que a presidência sempre tem muita força. Então, você querer tirar a força da presidência, talvez não seja a melhor solução para o problema. Talvez a gente esteja dando o tiro do lado errado. O tiro do lado certo é você entender esse raio de animal chamado processo orçamentário, que é uma coisa bastante difícil que as pessoas olham de forma simplificadora, que começa quando você desenha, isso é um neologismo, né? Você faz o planejamento das políticas públicas. Você diz, eu vou querer melhorar a educação em tal nível, e para isso eu tenho que investir tanto. Faço isso para cada área do governo. Monto essas políticas públicas. Vejo se isso é fiscalmente consistente ou não, se é execuível. Ou seja, se a minha arrecadação e o que eu vou ter que gastar aquilo, se são compatíveis, tanto quanto a volatilidade da arrecadação, vis-à-vis a certeza do gasto, quanto a uma série de propósitos mais, que aqui não é o caso de entrar com a discussão. Mas se eu tenho um processo orçamentário assim, eu começo a ter algumas das condições necessárias para que a dívida pública e o comportamento dos agentes econômicos no Brasil vá se tornando mais avançado. Nosso principal problema é que poupança privada não pivota para o investimento privado. Pela manhã, o presidente do Senado falou, temos baixo investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. De fato, o Brasil gasta 1,2% a 1,6% do PIB em P&D. Os Estados Unidos gastam 2%, a Coreia gasta 4%. Nós geralmente estamos gastando 1,2%. Mas os Estados Unidos gastam 2% e gastam de forma muito mais eficiente que nós gastamos, muito mais eficaz do que nós gastamos. Por quê? Porque eles pegam 0,9% do governo. No Brasil é 0,8%. Ué, não é tão diferente assim, é claro, os Estados Unidos são muito maiores do que o Brasil. Mas o setor privado, no Brasil, investe 0,3%, 0,4%. E que setor privado é esse? A maior parte são multinacionais, onde o financiamento não está preso ao redesconto no Brasil, a taxa de redesconto no Brasil, e sim ao redesconto nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então a empresa brasileira investe pouco em inovação, muito pouco. Com isso, o valor agregado das nossas exportações é baixo. O aumento de renda pessoal fica sempre limitado. Então, nós temos um problema de dificuldade de fazer a poupança privada ir para o investimento privado, que é maior do que apenas existir um déficit que absorva a poupança privada. Eu não sei se me entendem, mas há uma dificuldade que nós temos, que eu, por exemplo, tenho
qual é o prêmio de risco que uma empresa, para emitir uma debênture, paga em relação ao Tesouro, a um título do Tesouro Nacional, supostamente um título com o menor risco possível no Brasil. Se o dinheiro for para capital de giro, eu consigo estabelecer isso. Mas se o dinheiro for para investimento a longo prazo, vai para o BNDES pegar o dinheiro. Não é necessariamente a forma de alavancagem mais adequada. Isso tudo nos dificulta. Isso nos dificulta. É por causa disso que nós não temos hipotecas. Porque nós não temos hipotecas, nós temos favelas. Não temos construções suficientes. Um jovem aqui em Portugal, ele pode começar a vida com uma pequeníssima ajuda dos pais, tem 20 e poucos anos, arranjou um emprego, casou-se, a mulher também tem um emprego, e os dois juntos resolvem comprar, vamos dizer, um pequeno apartamento por 150 mil euros. Ele vai pagar talvez aí 20 mil de entrada e vai financiar o resto. Ele está pagando um aluguel, no fundo, mas ele está ficando proprietário da coisa. No Brasil, a experiência de alguns que estão aqui de cabeça branca é ter que ajudar os filhos a comprar um apartamento, porque não existe financiamento nenhum. Os financiamentos que existem são para quem não precisa de dinheiro. Então, isso tudo nos dificulta crescer. E sem crescimento, você não vai ter melhora no coeficiente de Gini, você não vai ter melhora numa série de coisas, e você fica preso a uma estrutura muito pouco razoável. Então, essa pandemia, ela coloca em tela, em pauta, uma questão muito importante, que é por que a nossa estrutura está atrapalhando, por que nós estamos deixando, se é justificável deixar a nossa estrutura, nosso processo orçamentário e todas as nossas mazelas fiscais atrapalharem a alavancagem. E aí vem um jogo no meio, um jogo que é político. O que foi criado há 20 anos atrás ou mais, com o contingenciamento das contas públicas, e para explicar para os nossos amigos portugueses aqui o que é isso, para aqueles que não sabem, no Brasil você aprova um orçamento público com todos aqueles planos de negócio, e aí o executivo pode dizer, olha, está faltando dinheiro, nós vamos contingenciar essas despesas. Eu tinha dito que eu ia melhorar a educação, ia botar 100 bilhões de reais na educação, mas eu só vou botar 50. É óbvio que nesse instante o que aconteceu foi que o plano de negócio, a política pública que foi desenhada voou para longe. Você jogou fora qualquer previsibilidade. Ponha isso então em estradas, ponha isso nas Forças Armadas, ponha isso nas encomendas do governo. Você acabou com a previsibilidade. O nosso primeiro esforço é construir previsibilidade, construir credibilidade. Nós perdemos isso desde provavelmente o final do Império. São mais de 100 anos. E nos esquecemos do que quer dizer. O contingenciamento, fala-se aqui falou-se de manhã de vários assuntos, mas 3 coisas estão ligadas e as pessoas não prestam atenção ao quanto elas estão ligadas. Processo orçamentário, reforma do processo orçamentário, reforma política e a questão do federalismo. Os 3 estão ligados. Eles interagem entre si. Então, você não vai conseguir fazer uma evolução de um sem andar com os outros. Só para terminar e marcar uma coisa, o que o contingenciamento criou no Brasil? Porque o contingenciamento, quando o presidente Fernando Henrique o lançou, parecia uma grande ideia. Mas a cobaia aprende.
Então, os estudos ali do Felipe Salter, lá no IFE, mostram muito claramente o jogo que se estabelece dentro das contas públicas. Eu aprovo um orçamento, o Executivo vem e contingencia. Depois que eu contingenciei aquele orçamento, primeiro, para eu aprovar o orçamento, no Brasil existe muita vinculação de imposto. Então, todo mundo pensa que a empreiteira só existe obra pública. Existe empreiteira da vinculação do imposto. Porque se o imposto é vinculado para uma política pública, se tem muita vinculação, significa que a luta para esclarecer o que você vai fazer com o dinheiro é muito menor. Aquele dinheiro tem que ser gasto ali. Você tem que gastar 25% em educação, mas gasta do jeito que quiser, não fica detalhando. Muito bem. Você tem um orçamento que sai da SOF, da Secretaria de Orçamento, e vai para o Congresso, mas ele já foi maltratado na SOF. Vai para o Congresso e é acertado, tem uma negociação ali que às vezes é muito criticada, a meu ver erroneamente. Essa negociação é parte da política, é coisa importante, e ela vai para o Executivo, então, contingenciar. Ele contingencia. Passam-se alguns meses, e a gente tem que lembrar que o orçamento de um ano é executado, você está negociando do outro, isso é justo oposto. Passam-se alguns meses, e então você cria o sistema que leva ao mesmo fenômeno de fragmentação das igrejas evangélicas. Você tem um grupo, que era dominante um outro grupo, um grupo no Senado, peixe graúdo, dominava um grupo na Câmara, peixe miúdo, é o seu partido, e o líder do partido diz para o Executivo: olha, eu não controlo esse meu grupo para as votações se não houver tantas liberações. Isso faz parte do jogo político. Isso é normal. Mas o que acontece? O sujeito aqui embaixo diz: ué, por que esse líder aqui é meu líder? Por que eu não vou me fragmentar? O nosso processo orçamentário também é uma das razões pelas quais você fragmenta partido no Brasil. É um processo de extração de renda do legislativo pelo executivo que segue o mesmo princípio da igreja evangélica. O bispo da igreja evangélica tem 10% das receitas. Então você tem a igreja internacional, a sideral, a psicológica do reino de Deus, tá certo? E você vai e o que está embaixo diz: não, agora eu vou fundar a minha igreja. Então você arrecada, você divide a arrecadação. Se é justo, se não é justo, esse é um fato. Então a gente tem que saber qual é o problema que a gente quer atacar, para atacar o problema certo, que vai ser difícil para burro. Se não atacar o problema certo, você vai conseguir paliativo, paliativo, paliativo. E aí eu termino só com a frase já que eu estou numa escola de direito, com a frase do maior advogado que jamais existiu, a meu ver, que foi o maior advogado porque perdeu a maior questão que jamais aconteceu, né? O advogado, evidentemente, é Cícero, perdeu a questão da República Romana, e eu fico revoltado quando vejo essas coisas de orçamento e penso naquela frase do início das Catilinárias, né? Cousque tandem butere Catilina, paciência nostra, e quando etiano furores tetuos nos eludet, até quando essa loucura sua nos iludirá. Tá certo? Então, essa questão é a questão que fez a Alemanha chamar a sua política fiscal, a sua lei fiscal, de lei fundamental. É a parte inicial da Constituição alemã. Lei fundamental. Lei fiscal. Só isso. Obrigado. Agradecer, professor Carlos Ivan, não só aqui pela exposição, quanto em particular, né, pelo apoio que a Fundação
dar esse fórum jurídico, né? Acho que sem a Fundação Getúlio Vargas, certamente nós não estaríamos aqui. E como a gente vê, Carlos Ivan, com certeza, é um excelente engenheiro, né? Conseguiu construir aqui uma visão geral, né, sobre planejamento, políticas públicas e mais uma visão histórica. Eu queria passar a palavra para a doutora Cláudia Joaquim, e se me permite só comentar rapidamente, acho que seria muito interessante para os brasileiros na plateia conhecerem o processo orçamentário português. Eu digo porque eu vivo aqui, né, e é totalmente diferente, né, do brasileiro, e mais do que isso, não só, acho que a doutora Cláudia vai poder trazer aqui elementos né, da sua experiência profissional, como a gente está vivendo aqui um momento histórico, né, que pela primeira vez, depois da redemocratização do país, o gabinete caiu porque a proposta orçamentária não foi aprovada, mas, né, não com todo o quórum. E vocês vão ver que é mais do que um orçamento, mais do que um conjunto de números, como é no nosso caso brasileiro. Doutora. Muito obrigado, senhores presidentes e representantes do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa e da Fundação Getúlio Vargas, senhores professores Carlos Blanco Moraes e Gilmar Mendes, a quem agradeço o convite, caros colegas do painel. Eu, de facto, gostaria de, por começar, por dizer algumas palavras sobre esta iniciativa que se enquadra dentro do tema central, sistemas políticos e gestão de crises, o tema que nos traz aqui, e este painel em particular, limites orçamentais em estado de crise sanitária. E, de facto, os desafios da gestão orçamental colocam-se sempre, em cada ano orçamental, em função do contexto macroeconómico, em função das medidas de política que cada governo pretende preconizar, da estabilidade governativa, entre muitos outros fatores. No caso português, no quadro legal da Constituição da República Portuguesa, da Lei de Enquadramento Orçamental, da Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso, das leis do Orçamento de Estado e decretos de lei de execução, enquadram as regras e os limites de atuação do Governo e do Ministério das Finanças em particular. A ação governativa do Ministério das Finanças é sempre desenvolvida neste contexto e num exercício permanente de acompanhamento, gestão e avaliação da execução orçamental. Só assim é possível, em cada momento, recorrer a mecanismos de gestão orçamental e deles fazer a utilização mais adequada para fazer face às necessidades orçamentais, através de alterações orçamentais que surgem ao longo da execução de cada Orçamento de Estado ao longo do ano. É por isso fundamental em Portugal, quando o Governo elabora e o Ministério das Finanças elabora uma proposta de Orçamento do Estado, quando ela é discutida no seio do Governo, com todas as áreas setoriais, quando ela é aprovada em Conselho de Ministros e segue então para a Assembleia da República, e este quadro ou este percurso que os orçamentos do Estado têm e cumprem em Portugal, tem todo um processo e um trabalho muito exaustivo e intensivo até chegarmos, nomeadamente, ao ponto de discussão e aprovação em Conselho de Ministros. Findo este processo, que depois também poderei falar com mais detalhe, temos a aprovação do Orçamento do Estado, quando ocorre. Estamos, de facto, aqui em Portugal numa situação particular neste momento, uma necessidade de acompanhamento da execução orçamental permanente, ou seja, o papel e intervenção do Ministério das Finanças e do Conselho de Ministros não se cinge ou não termina quando o Orçamento do Estado é elaborado, aprovado e depois também entra em vigor após a aprovação na Assembleia da República. O acompanhamento da execução mensal de cada programa de base orgânica, porque é essa a divisão que temos neste momento em Portugal,
cada programa de base orgânica corresponde a um ministério, em regra, e a projeção, o acompanhamento da execução, quer ao nível da receita, quer ao nível da despesa, mensalmente é algo que é essencial ser feita, assim como a projeção da evolução de cobrança de receita mensualizada até dezembro, e fazemos isto ao longo de todo o ano, assim como da despesa. E este acompanhamento é essencial para podermos, nomeadamente, antecipar necessidades de reforço ou de gestão flexível dentro dos ministérios, dos programas de base orgânica, ou até mesmo de reforço dentro da dotação centralizada do Ministério das Finanças, caso exista uma necessidade premente, e essa avaliação e esse acompanhamento é feito permanentemente ao longo de todo o ano. E, portanto, estas tarefas, entre muitas outras, são aquelas que no Ministério das Finanças fazemos, e em particular na área orçamental, com todo o rigor e bastante todos os meses. Mas em situações de crise esta exigência torna-se maior, com maiores níveis de incerteza, com uma necessidade mais permanente deste tipo de acompanhamento e da procura de soluções. E se é certo que em situações de crise, como também já tínhamos tido em Portugal, crises económicas ou financeiras, esta exigência aumenta, estou certa de que com a pandemia, com esta crise sanitária e com a pandemia à escala mundial, a dimensão da incerteza que tivemos durante estes 2 anos, desde o início da pandemia, assumiu dimensões que não terão havido, diria que em muitas décadas, e num contexto de gestão orçamental como a temos agora em Portugal. De facto, desde o início do ano 2020, esta realidade todos os países se defrontaram, mas a par da resposta à crise pandémica, à crise sanitária, os desafios orçamentais, o cumprimento dos seus limites, daquilo que são as competências que o Governo tem atribuídas pela Lei de Enquadramento Orçamental, ou das autorizações e foi muito importante no caso do Orçamento do Estado para 2021, o Orçamento do Estado ter sido aprovado e concedeu-nos a todos, ao Governo e aos portugueses em geral, uma estabilidade que foi, de facto, essencial. Quando o Governo aprovou e apresentou na Assembleia o Orçamento de Estado para 2021, a incerteza era de facto muito grande, mas no limite a expectativa que havia não seria de uma terceira vaga de pandemia tão forte como tivemos no primeiro trimestre deste ano. Estávamos numa tendência de diminuição dos casos, das situações de pandemia, de Covid, de internamentos, e entramos num processo muito complexo, com uma necessidade novamente de encerramento da economia, de confinamento, que nos obrigou permanentemente, e este é o principal registro que estes 2 anos nos trouxeram, a avaliarmos as medidas de política que tinham sido desenvolvidas, que estavam a ser implementadas, e a ajustá-las permanentemente em função da evolução da pandemia, porque a necessidade de dar resposta a um país que esteja praticamente confinado, com a generalidade da população em casa, com os alunos a ter aulas à distância, os apoios necessários às empresas, às famílias que foram concedidos, são diferentes do momento em que começamos gradualmente e paulatinamente a regressar, em que é preciso outro tipo de apoio às empresas, em que foi preciso outro tipo de apoio às empresas, de retoma. E daí as próprias medidas e os apoios que foram criados foram sendo ajustados às necessidades e à avaliação que o Governo fez. E, de facto, este processo orçamental, eu penso que teremos todos muito a refletir
e muito a aprender e a reavaliar e a avaliar os instrumentos orçamentais que temos em Portugal. Eu posso dizer que talvez em alguns momentos tivesse pensado que necessitaríamos de outros instrumentos orçamentais para dar uma resposta mais célere, mas de facto isso foi possível e os instrumentos foram-se mostrando suficientes para conseguirmos reforçar o Ministério da Saúde, reforçar significativamente com contratações de profissionais, com aquisições de equipamentos de proteção individual, com as vacinas, com um plano de vacinação, que neste momento somos o país que tem mais população vacinada. Portanto, foram processos muito complexos e são processos que envolvem naturalmente cada uma das áreas, a educação, a saúde, com um plano de recuperação das aprendizagens, porque temos a consciência que o tempo que os alunos estiveram em casa precisam de um impulso, agora precisam de recuperar. Todas estas medidas de política que foram sendo desenvolvidas tiveram necessariamente uma intervenção e uma articulação muito estreitas com o Ministério das Finanças, porque só assim era possível fazermos a avaliação, quantificarmos as medidas, encontrarmos soluções orçamentais, podermos antecipar e dentro do quadro legal, dentro do Orçamento do Estado que tinha sido aprovado, e em 2021, em 2020 foi necessário, naturalmente, porque o Orçamento do Estado para 2020 foi apresentado e elaborado em 2019, portanto, não tínhamos qualquer expectativa de que viesse a acontecer o que veio a acontecer, e, portanto, em 2020 houve um orçamento suplementar ou retificativo que ajustou às necessidades que a pandemia nos trouxe de um reforço muito grande e muito efetivo dos apoios na economia, na manutenção do emprego e no apoio às famílias e no reforço que foi necessário para fazer face a uma situação que, passados alguns meses, todos nos recordamos, mas que na altura foram situações muito difíceis de resposta imediata e de recursos que tinham que estar disponíveis, quando muitas vezes, e no início, não estavam disponíveis a nível internacional e tínhamos todos muita dificuldade, por exemplo, de adquirir equipamentos de proteção individual que eram fundamentais nos hospitais, nos lares para idosos e, portanto, houve processos complexos, mas que penso que terem sido ultrapassados por todos e quando digo por todos, é de facto por todos os portugueses, da realidade que mais conheço, pelos agentes económicos, pelos agentes sociais, pelos serviços públicos, pelo Governo, por todos que estivemos de facto canalizados em conseguir que nestes 2 anos a solução orçamental não fosse um problema, ou que a ausência de uma solução orçamental pudesse ser um constrangimento. E esse foi o maior desafio que o Ministério das Finanças também teve nesta gestão orçamental. É certo que teremos agora, e temos um desafio, um outro desafio pela frente, porque nós estamos a concluir o ano 2021 com níveis de desemprego os mais baixos dos últimos anos, muitos anos, significa que as medidas de apoio que foram concedidas permitiram aquele que era um dos principais objetivos, manter os postos de trabalho, manter o emprego, manter a capacidade produtiva, porque isso também é um fator essencial para podermos recuperar. E é neste contexto que estamos, de facto, a iniciar um período de recuperação e é esse o foco. Penso que só pode ser esse o foco de Portugal e dos portugueses, com este ponto de partida, que é um ponto de partida bastante diferente do que em 2014, 2015 Portugal saiu depois de começar de facto a sair de uma crise que teve uma origem financeira inicialmente, em que tínhamos taxas de desemprego que atingiram 18%,
13% em 2015, que eram de facto muito mais elevadas, e houve uma necessidade de recuperação que penso que neste momento temos um ponto de partida que nos ajudará bastante. E uma perspectiva de crescimento económico, que tem vindo a ser confirmado pelas instâncias internacionais, assim como uma perspectiva de um reforço significativo também no investimento naquilo que é a inovação, que é a economia verde, que são aquelas estruturas que necessitamos em Portugal, nomeadamente também com o PRR. E é este o cenário com que nos deparamos e nos confrontamos neste momento, penso com uma expectativa bastante positiva, mas não deixando de ter a percepção que nós estamos num processo, no início de recuperação, e são as medidas de recuperação que agora são o nosso desafio, são as medidas de recuperação que têm vindo a ser implementadas, que constavam do Orçamento do Estado para 2022, de apoio às famílias, de apoio também às empresas, de recuperação de rendimentos e de investimento na saúde, de investimento na área social, nas respostas sociais, e é nesta perspectiva e neste contexto que também importa avaliar aquele que tem sido, ou que são os instrumentos legais que existem em Portugal, nomeadamente, como referi, a Lei de Enquadramento Orçamental e cada orçamento do Estado, porque foi também e é também um processo de aprendizagem. Normalmente, quando elaboramos o Orçamento do Estado para o ano seguinte, é naturalmente com o contexto que existe na altura, com as estimativas macroeconómicas, com a definição de medidas de política, mas de facto é muito importante que cada orçamento do Estado mantenha também em si uma margem de gestão orçamental dentro daquilo que é também a transparência e o reporte de informação, a execução mensal que a Direção-Geral do Orçamento publica mensalmente, mas poder haver uma capacidade de cada ministro, dentro do seu ministério, através de gestão flexível, fazer face às necessidades que vão surgindo, e será seguramente uma necessidade que continuaremos a ter também neste período de recuperação. Por último, também não queria deixar de dizer que mais um desafio de mais curto prazo se colocará ao Governo e aos portugueses, mas ao Governo em particular, porque vamos também, em janeiro, entrar no regime do O10 até à aprovação do próximo Orçamento do Estado, e, portanto, é também um instrumento que em Portugal existe e está definido, quando no dia 1 de janeiro de cada ano não está em vigor, ou expectavelmente não estará em vigor um novo Orçamento do Estado, aplica-se o Orçamento do Estado aprovado no ano anterior, quer nas regras, nos artigos, quer nos mapas que não tinham uma vigência estrita nesse ano, neste caso 2021, portanto, manter-se-á nos primeiros meses de 22, mas com uma regra de duodécimo em termos de gestão orçamental. Será mais um desafio, é para esse desafio também que cá estamos, e que nos permitirá seguramente, tal como estes 2 anos, fazer uma avaliação sobre a margem e o enquadramento legal que existe em Portugal, para se poder reavaliar os seus ajustamentos, mas que até agora de facto tem sido possível, e eu penso que esse desafio também está ultrapassado, e há um reconhecimento de que a forma como o nosso quadro legal, o Orçamento do Estado, a sua execução, a responsabilidade associada aos membros do Governo e ao Ministério das Finanças em particular, tem funcionado, e, portanto, é nesta reflexão que eu também gostaria de deixar, para podermos talvez debater um pouco sobre estas que são as diferenças entre Portugal e o Brasil, e que essa reflexão possa ser útil. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Cláudia.
como podemos ver, quer dizer, o debate sobre orçamento aqui em Portugal é um debate bastante abrangente, né? Não se limita apenas à alocação, desde o enfrentamento da pandemia, né, até a reconstrução, são medidas que são colocadas lá. Como observador, queria também registrar, assim, desde discussão de visto de Visa Gold até eutanásia faz parte, né, do orçamento. Na verdade, o orçamento português é como se fosse um plano, né, anual de governo e que é submetido pelo governo ao escrutínio dos representantes, né, na Assembleia. O ponto principal também, acho que como destacou aqui a senhora Cláudia no final, até para quem vem de fora, ainda que o orçamento não tenha sido aprovado, o país não vai parar, né? Não vai acontecer nada aqui parecido com o que às vezes acontece nos Estados Unidos, com o lockdown. Quer dizer, você vai continuar, vai poder executar 1/12 do que o próprio governo propôs, o que significa que a limitação não é tão grande. Falando em limitação, o professor Carlos Ivan está aqui com uma limitação de tempo, queria, né, registrar que acho que ele vai precisar nos deixar e lamentar aqui e agradecer a sua presença. Desculpas a todos. Permitiria alterar só um pouquinho a ordem do programa, que acho que pode ser interessante a gente olhar as duas experiências, e gostaria de passar em seguida a Vilma Pinto, que é diretora da IFE do Brasil, que vai falar um pouco da experiência brasileira, né, institucional no enfrentamento da crise da pandemia. Depois a gente passa aqui para o professor Sarmento. Vilma, 15 minutos. Boa tarde a todos. Eu vou passar uma apresentação. Gostaria primeiro de cumprimentar o professor Carlos Ivan, que se retirou, o professor José Roberto Afonso, o professor Joaquim e a professora Cláudia. É uma honra poder compor essa mesa com todos e a gente discutir um pouquinho de alguns assuntos fiscais relevantes. Eu passo para... Aponto para onde? Mas eu aponto para onde? Obrigada. Para cima. Não. Obrigada. Então, antes de começar a apresentação, gostaria simplesmente de fazer uma breve introdução do que é a Instituição Fiscal Independente, né, o órgão ao qual eu faço parte. E, num contexto geral, né, as instituições fiscais independentes, elas são órgãos públicos, instituições públicas, e que têm um objetivo fundamental de melhorar a disciplina fiscal, promover a transparência das contas públicas e elevar a qualidade do debate público sobre política fiscal. Então, é uma resposta, basicamente, ela foi uma resposta à crise de 2008, 2009. Diversos países passaram a instituir instituições fiscais independentes e, no Brasil, essa instituição ela foi criada em 2016. Mesmo ano em que foi criado a regra do teto de gastos, que brevemente eu vou mostrar também alguns pontos. Eu vou passar essa parte rápida, né, porque eu tenho apenas 15 minutos, mas a IFE do Senado Federal do Brasil, ela tem as principais funções de divulgar as estimativas, parâmetros, analisar a aderência do desempenho de indicadores fiscais e orçamentários às metas definidas nas legislações. Então, a gente faz um acompanhamento das regras fiscais brasileiras, do cumprimento dessas regras fiscais. Tem também a função de mensurar o impacto fiscal de eventos relevantes. Então, quando se tem uma discussão sobre uma eventual mudança, alguma proposta que gere algum impacto fiscal relevante, a gente faz estudos e análises a respeito disso e projetar a evolução de variáveis fiscais determinantes para o equilíbrio de longo prazo. Então, a gente também faz cenários de projeção e sustentabilidade de dívida e faz um acompanhamento sistemático dessas variáveis.
é composto no Brasil por um conselho diretor, né? São 3 membros com mandato fixo, cada membro é indicado por uma comissão do Senado, e o diretor executivo, Felipe Salto, está aqui conosco, ele é indicado pelo presidente do Senado Federal. E também temos o Conselho de Assessoramento Técnico, né, que dentro do Conselho a gente tem também o professor José Roberto Afonso. Agora, entrando especificamente no tema de hoje, a gente vai tratar dessa questão dos limites fiscais, né, das regras fiscais. Nesse contexto de pandemia, eu gostaria de começar falando um pouco de como que ocorreu toda essa questão, desde do anúncio, né, de uma situação de calamidade pública e a resposta que o governo deu a essa situação, e como isso se deu do ponto de vista de regras fiscais, das necessidades que tiveram de legislações complementares em relação a isso, né? Então, a gente teve, 18 de março, o governo do ano passado, uma mensagem presidencial informando sobre o estado de calamidade. Apenas 2 dias depois, houve o decreto legislativo reconhecendo essa calamidade pública, e em menos de 2 meses a gente teve a aprovação de uma emenda constitucional. Então, teve todo um processo de tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, e que foi aprovado com menos de 2 meses, que foi a emenda constitucional número 106 de 2020, que a gente chamou de orçamento de guerra. Lembrando que o decreto de calamidade ele foi feito com base, né, no amparo do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse artigo 65, trata justamente dessa questão de situações de calamidade pública. Então, é uma coisa que já estava prevista na nossa legislação, que tinha certa flexibilidade em torno de regras fiscais. Então, nessas situações de estado de calamidade, o governo ele fica dispensado, por exemplo, de cumprimento de metas de resultado, limitação de empenho, que seriam um pouco do que o professor Carlos Ivan colocou aqui, que ele tratou bastante sobre a questão dos contingenciamentos, a suspensão do retorno do limite das despesas com pessoal, suspensão do retorno ao limite da dívida consolidada, sendo que no caso específico da dívida consolidada, apesar de ter essa previsão de uma regra de limitação de dívida, ela se aplica apenas aos estados e aos municípios, né? No caso da União, a gente ainda não teve essa regulamentação. Isso permitiu com que o governo conseguisse, né, ampliar o seu endividamento como resposta, sem precisar de exceções, de situações de exceções para essa regra fiscal, de uma forma muito rápida. Então, em 2020, apenas em 2020, a dívida pública cresceu 15 pontos percentuais do PIB durante esse período. E uma outra questão que não está no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é característica da própria regra fiscal que foi criada em 2016, que é a regra do teto de gasto, ela já excetua os créditos, chamados créditos extraordinários. Então, toda a despesa que foi executada via créditos extraordinários já estaria fora do teto. Então, seria uma forma também de flexibilizar o orçamento, flexibilizar o cumprimento das regras fiscais em uma situação de calamidade pública. Aqui é só mostrando um pouco sobre onde que está previsto essa questão da dívida, e no caso do governo federal, ela ainda não foi regulamentada. E aí, entrando especificamente na emenda constitucional número 106, que é o orçamento que foi chamado de orçamento de guerra, né? O que ele faz, né? Dado que a gente já tem no nosso regimento, na nossa legislação, diversas válvulas de exceções e que permitiriam ao governo ter uma ação mais rápida em termos de gasto para uma situação de calamidade pública. Ela tratou de alguns pontos complementares, né? O primeiro ponto
foi dar maior transparência na execução orçamentária desse regime extraordinário. Então, o governo teve que publicar, divulgar todos os gastos, todas as ações que foram feitas de forma periódica, direcionados ao combate à pandemia. Além disso, também teve a possibilidade de ter uma maior flexibilidade e agilidade no processo de contratação. Você simplificou os processos de contratação, de compras públicas e etc. Focado também nessa questão da pandemia. E houve também a dispensa e a observância de alguns limites legais. No caso, no Brasil, a gente tem uma regra que quando o governo aumenta uma despesa obrigatória de caráter continuado, ele precisa de uma compensação. Então, se esse aumento de despesa ou uma renúncia de receita que ele venha conceder for feita de caráter continuado, ele precisa compensar. Nesse caso, houve a dispensa da observância de limites, mas ele também deveria fazer, elevar o gasto, né, abrir mão de certas receitas, mas durante somente o período da calamidade. Então, não houve essa necessidade. E teve outros assuntos relacionados também à questão da dívida, à questão de operações de créditos, etc. Isso possibilitou, né, de uma forma relativamente célere, né? A gente começou mais ou menos, isso começou em maio, o governo ele conseguiu direcionar recursos aos indivíduos, às empresas, a governos subnacionais também, por meio do Pacto Federativo, durante o ano de 2020, num volume da ordem de 7,4% do PIB, só em termos de despesas, né? Então, o gasto do governo federal em 2020, do ponto de vista de despesa pública, foi da ordem de 7,4% do PIB. Além disso, houve diferimentos de tributos, houve algumas renúncias fiscais e algumas operações também relacionadas a crédito que auxiliaram nesse processo. Agora, a grande questão o decreto de calamidade acabou dia 31 de dezembro de 2020, mas a pandemia ela não acabou em 31 de dezembro de 2020. Então, a gente teve, de novo, um cenário de incerteza em relação ao cumprimento das regras fiscais, ao retorno de todos esses gastos e a necessidade de se fazer algo nessa linha. A resposta que foi encontrada foi a chamada PEC emergencial, que trata de diversos assuntos. É uma PEC que foi apresentada em 2019, antes mesmo da pandemia, mas foi incluído durante a tramitação um ponto que é suspender condicionalidades para a realização de despesa com concessão de auxílio emergencial, por exemplo, que foi um dos importantes programas que o governo fez durante a pandemia. E o que justificou isso? O que motivou? Primeiro, o ponto, até eu trouxe aqui um destaque de um estudo da CEPAL, que mostrou que a pandemia provocou um aumento dos níveis de pobreza sem precedentes nas últimas décadas. Então, você, de fato, trouxe hoje, até a professora Cláudia também colocou isso, a necessidade de fortalecer as questões de gastos com proteção social. Aumentar esse gasto num cenário em que você não tem esse cenário de calamidade pública, você deveria cumprir de fato as regras fiscais. Então, o caminho foi executar esses gastos via créditos extraordinários e assim não entrar na regra do teto de gastos, né? Conseguir executar esses recursos de forma apartada do teto. O governo ele fez num volume muito inferior, né, em relação ao que foi no ano de 2020. O gasto previsto para esse ano é de 1,6% do PIB, com medidas relacionadas à Covid. No ano de 2020, esse volume foi de 7,4% do PIB. Mas ponto importante, eu já estou caminhando para encerrar a apresentação, é que essa pandemia, seja em relação a termos de gasto, seja em relação a termos de orçamento, e em termos de economia como um todo, ela trouxe alguns pontos que a gente precisa discutir. Então, deixo como provocação, e eu lembro também que o professor Carlos Ivan também colocou isso na fala dele, que é a questão do aumento das desigualdades sociais e regionais, que a gente precisa discutir com mais atenção
A questão do aumento do desemprego, taxa de desemprego no Brasil, ela cresceu muito e, embora a gente tenha observado uma certa redução, ela acontece de forma muito desigual. A atividade econômica, ela recuperou, mas de forma desigual entre setores, então afetou muito o setor de serviços, e o setor de serviços é um setor dos que mais empregam. Então, uma agenda que precisa ser olhada com um pouco mais de atenção. A resiliência da inflação, a gente está com uma situação no Brasil que a inflação está crescendo muito, atingiu já 2 dígitos, quando a gente olha os dados acumulados em 12 meses mais recentes. E a gente também tem alguma questão importante que essa pandemia nos trouxe, que é a questão da importância do federalismo, né? A importância da descentralização da execução de diversos recursos. E aqui, notadamente, a gente tem a questão da saúde, né? Os recursos, a descentralização dos recursos da saúde, elas são fundamentais para a gente conseguir alcançar diferentes questões, a população como um todo nessa situação. E, como uma tendência, né, que foi acelerada nessa questão da pandemia, é a questão da digitalização da economia. Então, as administrações públicas precisam se adaptar a isso e precisam também colocar isso na agenda para acompanhar essas novas tendências mundiais. Por fim, eu deixo uma frase aqui que o José Roberto Afonso colocou em um dos artigos dele para a Conjuntura Econômica, que é: para salvar as vidas de um país, se vai à guerra. No caso brasileiro, a guerra não é apenas contra o coronavírus, é também para salvar vidas com proteção social e produção econômica. Obrigada. Agradecer a Vilma. Lembrando só aos colegas aqui que a IFE brasileira é equivalente à CFP, né, aqui de Portugal. E eu acho que ela foi bastante feliz em abordar como a resposta, né, no enfrentamento da pandemia no Brasil não teve restrições fiscais, na verdade não teve nenhum impedimento do lado, né, nem do legislativo, nem do judiciário para o desenvolvimento, né, das ações. Eu acho assim bastante emblemático, né, quando a gente vê que o Brasil gastou 524 bilhões de reais no ano passado no momento da pandemia, sendo apenas 2,2 bilhões para comprar vacina, né? E acho que daí dá para a gente entender um pouquinho, né, o que aconteceu no Brasil. Bom, acho que a gente já tratou aqui bastante de fiscal e de orçamento, e acho que a Vilma aqui fechou a apresentação dela colocando problemas estruturais, né, para a economia. A senhora Cláudia também já tinha apontado esses desafios, e eu acho que o professor Joaquim Sarmento aqui pode até, né, se estender e abordar talvez mais esses assuntos. Professor que tem vários livros publicados sobre macroeconomia do setor público. Professor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradecer ao professor Blanco Moraes e à organização da conferência o convite e cumprimentar todos os meus colegas de painel. Quando me pediram para falar sobre os limites orçamentais em contexto de pandemia, eu creio que para um economista há uma pergunta que é absolutamente essencial e que é os Estados, e neste caso eu vou referir-me obviamente aos Estados europeus e concretamente à zona euro e depois especificamente a Portugal. Porque o contexto é relativamente similar, sobretudo nos países europeus que estão na zona euro, portanto nos 19 dos 27 que partilham a moeda única. E a questão essencial é se os Estados foram capazes de responder do ponto de vista orçamental àquilo que foi a maior crise económica, pelo menos desde 29, e uma crise económica superior, bastante superior àquilo que tinha sido a crise económica de 2008. Para terem uma ideia, em 2008 o PIB da zona euro terá caído em torno de 3,5% a 4%, e em 2020 o PIB da zona euro, as estimativas mais recentes apontam para uma queda de 7%, portanto sensivelmente o dobro de quebra do PIB do que aquilo que tinha acontecido em 2008. E o mesmo aconteceu em Portugal. A quebra do PIB em Portugal em 2008 rondou os 4%, e as estimativas
para Portugal para 2020 aponta uma quebra do PIB na ordem dos 7,5%. E, portanto, temos uma crise muito superior, do ponto de vista económico, àquilo que foi a crise de 2008, mas ao contrário da crise de 2008, uma crise que é provocada por um fator totalmente endógeno, não é provocada por políticas económicas ou por políticas públicas, não é provocada pelos mercados financeiros, é provocada por um fator totalmente endógeno e até que nós achávamos que já pertencia à história, porque de facto a última pandemia tinha sido há um século e, portanto, achávamos que o mundo, sobretudo o mundo ocidental desenvolvido, já estaria até livre desse tipo de crises, mas não estava e, de facto, ela sucedeu. E a pergunta se os Estados europeus, os países da moeda única, da zona euro, foram capazes de responder do ponto de vista orçamental, a resposta é, em certa medida, sim, mas, e aqui no mas é que reside o grande problema. E o grande problema é que, quando olhamos para os 19 países da zona euro, a resposta orçamental foi muito diferente. Por resposta orçamental, entenda-se quanto é que cada Estado gastou, em percentagem do PIB, no ano entre março de 2020 e meados de 2021, portanto no período mais crítico de cerca de 1 ano e meio de pandemia, e quanto é que gastou em apoios às famílias, em layoffs, em apoios à recuperação da economia, em apoios a setores que tiveram fechados, como a hotelaria, a restauração, as próprias lojas, e obviamente em despesas com saúde, quer no tratamento da Covid, quer na vacinação, quer na compra de equipamentos e dispositivos médicos e de proteção individual. E de facto há uma diferença muito grande de resposta orçamental nos 19, de tal maneira que alguém dizia, quase no início desta crise, não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, mas os barcos são muito diferentes, porque temos países como a Holanda, a Finlândia, a Alemanha, onde a resposta orçamental superou os 10% do PIB, e países como Portugal, onde a resposta orçamental rondou 2,5%, 3% do PIB. E, portanto, há aqui uma discrepância muito grande e eu acho que vale a pena perguntar porque é que países que estão numa união económica e monetária, não perante uma crise que é relativamente simétrica nas suas consequências, por isso é que estamos todos na mesma tempestade, não conseguimos estar todos no mesmo barco. E porque é que há aqui uma diferença entre 3% do PIB e 10%, estamos a falar de uma diferença de 3 vezes mais e, portanto, houve países que de facto foram capazes de proteger muito mais as suas famílias, o emprego e a economia do que outros que o fizeram em muito menor dimensão. E há, para mim, duas razões essenciais. A primeira tem a ver com a arquitetura da União Europeia e com a arquitetura da zona euro, que é uma arquitetura bastante incompleta, mas, enfim, daria toda uma outra discussão. Mas há uma segunda razão e isso tem a ver com aquilo que foi, digamos, a história económica, se lhe podemos chamar história já, mas aquilo que foram os 20 anos de moeda única. E os 20 anos de moeda única dão-nos um conjunto de conclusões e de lições muito interessantes para esta pandemia. Eu dividiria a existência da moeda única em 3 períodos. Um período que vai do final dos anos 90 até à crise financeira de 2008, um período que vai da crise financeira de 2008 e atravessa a crise das dívidas soberanas, que começa em 2010 na Grécia, que depois se espalha a Irlanda, Portugal, Chipre e também um pouco a Espanha e a Itália, mas com menos dimensão, e que vai até 2015 e que termina com 2 momentos. Por um lado, o início da política monetária do Banco Central Europeu de compra de ativos e o terceiro resgate à Grécia e uma certa capitulação de uma certa visão confrontacional que o governo do Syriza e sobretudo o Ministro das Finanças Varoufakis tentou encetar e que rapidamente chocou com a realidade. E depois temos esse terceiro período que vai de 2015 até à pandemia. E o primeiro período, que vai do final dos anos 90, da criação da moeda única, até à crise financeira de 2008, é um período marcado por uma certa ilusão monetária. E porquê? Porque, por um lado, os spreads da dívida pública dos países da zona euro
face à Alemanha, praticamente anularam-se. Se nós olharmos para os spreads da dívida pública de Portugal, de Espanha, de Itália, da Grécia, desde a sua entrada no euro até 2008, face à Alemanha, são muito próximos de zero, o que significa que o mercado, de certa maneira, anestesiou o risco desses países, que obviamente é superior ao risco da dívida pública alemã. Temos também, para a maior parte desses países, um brutal aumento do endividamento, seja público, seja privado, nas famílias e nas empresas, seja externo, e esse endividamento muito provocado por uma estagnação económica, sobretudo em Portugal, Itália, Grécia, um pouco menos relativamente à Espanha. E, portanto, do ponto de vista económico, começa-se a cavar um certo fosso entre os países, digamos, do Norte e os países do Sul, fosso esse que foi, de certa maneira, iludido ou relativamente escondido, se posso usar o termo, por esta ilusão monetária de que as taxas de juros eram iguais, porque o perfil de risco era igual e, portanto, o endividamento podia ser feito quase ilimitadamente. E eu recordo-me, porque assisti na minha faculdade, no ISEG, a esse debate em 2003, se a memória não me falha, entre o Dr. Vítor Constâncio, que era então governador do Banco de Portugal, e o professor Cavaco Silva, que ainda não era Presidente da República e era professor também de Economia, e o Dr. Vítor Constâncio usava o argumento de que ninguém se preocupa com a dívida externa do Alabama na União Federal, que é os Estados Unidos, e, portanto, ninguém se deveria preocupar com a dívida externa de Portugal na União Monetária, que era a zona euro. O professor Cavaco Silva tinha outra opinião, que os déficits externos dos países são muito relevantes, sobretudo quando não há crescimento económico para pagar esses déficits externos. Infelizmente, o professor Cavaco tinha razão, o Dr. Vítor Constâncio não, e Portugal acabou por pedir um resgate financeiro em 2011, exatamente porque teve uma crise na sua balança de pagamentos e não foi capaz de responder àquilo que eram os seus compromissos externos de dívida pública, mas também de dívida privada. Depois veio o segundo período de 2008 até 2015, que é um período marcado por uma reformulação dos instrumentos orçamentais da zona euro, uma maior supervisão orçamental, nomeadamente com o Tratado Orçamental e com o reforço das regras orçamentais, e a criação de mecanismos de assistência financeira aos Estados-membros, nomeadamente o European Stability Mechanism, mas é um período marcado por aquilo que se designou por austeridade e que eu prefiro chamar de consolidação orçamental, quando não há outra forma de financiar déficits. Mas há um momento que começa a definir uma nova vida do euro, que é em 2012, quando, perante a crise enorme que a zona euro atravessa e que colocava mesmo em questão a sua continuidade, e eu recordo-me de ver várias capas do The Economist e do Financial Times a anunciar a morte da zona euro, e portanto não é nada de, digamos, de alarmista, mas sim a realidade que vivemos em 2012, quando Mário Draghi diz I will do whatever it takes to save the euro, e anuncia o OMT, o Outright Monetary Transactions, que nunca aplicou, mas o bluff do peso e do poder de fogo do BCE foi suficiente para salvar a zona euro. E depois, num segundo momento, em 2015, quando o mesmo Mário Draghi inicia o Quantitative Easing, ou seja, o programa de compra de ativos da dívida pública. E é esse que marca o terceiro período da zona euro, que é o período que vivemos de 2015 até à pandemia. E que é um período de uma brutal explosão da política monetária, em que o balanço do Banco Central Europeu mais que triplica. Basta pensar que a República Portuguesa emitiu menos dívida entre 2015 e 2019 em mercado primário do que aquilo que o Banco Central Europeu comprou em mercado secundário, e sobretudo através do Banco de Portugal, porque o Quantitative Easing foi executado pelos bancos centrais nacionais exatamente para não haver risco moral e o risco ser partilhado por todos os países. Se um falhar, é o seu Banco Central que falha, que acarreta com as consequências.
E, portanto, hoje, cerca de 30% da dívida pública portuguesa, e nos outros Estados-membros da zona euro é similar, 30% da dívida pública portuguesa está nas mãos do Eurosistema e está, sobretudo, no Banco de Portugal. E isto fez com que, nos últimos anos, a restrição orçamental se tivesse relaxado. Por um lado, isto fez com que as taxas de juros voltassem a convergir para valores relativamente próximos entre os países da zona euro. Portugal chegou, no pico da crise, a ter spreads face à Alemanha superiores a 10%, portanto a 1000 basis points, e antes da pandemia, e mesmo agora, tem spreads face à Alemanha que rondam entre os 50 e os 100 basis points, e com uma quebra significativa das taxas de juros que nos últimos 3, 4 anos, para a esmagadora maioria das maturidades, passou a zero ou até mesmo negativa. E, portanto, nos últimos anos tivemos este efeito de brutal redução das taxas de juros e, por outro lado, um segundo efeito orçamental, que foi os bancos centrais, como recebem boa parte destes juros, dão lucro e, portanto, pagam IRC, ou seja, ou o equivalente nos outros Estados, e distribuem os seus dividendos aos seus acionistas, e o único acionista é, obviamente, o próprio Estado. E, portanto, nós chegámos a esta pandemia com uma ilusão orçamental provocada por uma política monetária extremamente agressiva, mas que tem limites. E a diferença pela qual, a razão pela qual há de facto uma diferença de resposta orçamental muito significativa entre os países da zona euro, de tal maneira que uns foram capazes de responder 3 vezes mais do que outros, o que faz uma diferença muito significativa, é que o ponto de partida de facto era muito diferente. Quer o ponto de partida do ponto de vista quer o ponto de vista orçamental, ou seja, das contas públicas do ponto de vista estrutural, quer do ponto de vista da dívida pública. Portugal entrou nesta crise com uma dívida pública de 118% do PIB, cerca de 250 mil milhões de euros, a Holanda entrou com uma dívida pública de 50% do PIB, a Alemanha entrou também com uma dívida pública abaixo dos 60%, e, portanto, esta crise veio mostrar, a meu ver, 3 coisas, do ponto de vista orçamental e económico. Primeiro, é preciso fazer consolidação orçamental estrutural, é preciso que os fatores pontuais, como a política monetária que faz baixar os juros e gerar dividendos muito avultados por parte do Banco Central, quer a conjuntura muito favorável que faz com que os estabilizadores automáticos aumentem muito significativamente a receita, e a receita fiscal em Portugal entre 2015 e 2019 aumentou cerca de 10% ao ano. Portanto, os países que respondem aos choques externos, aos choques exógenos e, sobretudo, desta magnitude, se tiverem contas públicas estruturalmente equilibradas. Segundo, se tiverem níveis de dívida pública baixos, e aqui mostrou-se, de facto, ter um nível de dívida pública relativamente baixo é fundamental. E terceiro, que a política monetária, que foi brutalmente ampliada durante a pandemia, porque o quantitative easing tinha terminado no final de 2019 e quando vem a Covid, o BCE retoma o programa, mas com o dobro das compras e, portanto, aumentando ainda mais a pressão sobre a política monetária, que não podemos contar com uma política monetária deste nível indefinidamente. E por isso, não só há que repensar aquilo que são aquilo que é a arquitetura da União Europeia e da zona euro, para que de facto as respostas sejam mais simétricas, perante situações que são totalmente simétricas, as respostas não sejam elas assimétricas, como eu demonstrei, como é preciso repensar o papel das finanças públicas e perceber que em períodos de expansão económica temos que fazer, de facto, uma consolidação e uma redução da dívida pública que depois permita aos estabilizadores automáticos funcionar e aos Estados responderem de forma relativamente equilibrada. E há, de facto, um conjunto de desafios, e com isso vou terminar, e pegando um pouco na linha do professor Carlos Leal, há, de facto, um conjunto de desafios. E o primeiro é exatamente que só haverá inflação se o Banco Central Europeu deixar que haja inflação. A inflação depende quase exclusivamente, no médio e longo prazo, no curto prazo, obviamente, fatores como a energia, como o preço das matérias-primas pode ter impacto, mas no médio e longo prazo
A teoria das expectativas racionais mostra-nos que a política monetária, que a inflação depende exclusivamente da política monetária. E eu nem preciso explicar isso à audiência brasileira, porque conhecem muito bem essa história dos anos 70, 80 e depois o que foi a reforma do Plano Real e a redução da inflação para valores, apesar de tudo, acima dos 2% do objetivo do BCE, mas bem longe dos 2 e 3 dígitos que o Brasil viveu, sobretudo na década de 80. E, portanto, a política monetária vai ser confrontada com uma escolha. Se aceita mais inflação ou se, pelo contrário, reverte boa parte daquilo que foi os instrumentos dos últimos 6 anos. Com uma agravante, é que o BCE não pode ir em contramão. Num momento em que a Reserva Federal Americana está a terminar o seu programa de compras públicas e a aumentar as taxas de juros, no que vai ser seguido pelo Banco Central de Inglaterra, não é possível ao BCE ir em contramão, um bocadinho como aquela anedota do tipo que vai na autoestrada e vão todos no outro sentido e ele acha que é o único que está certo e os outros todos é que vão em contramão. E, portanto, este vai ser o grande desafio quando, terminando esta fase mais aguda da pandemia, se de facto a inflação for estrutural, o BCE terá que mudar a sua política monetária e num contexto em que vários países já estavam muito endividados e viram a sua dívida pública aumentar substancialmente, a dívida pública portuguesa passou dos tais 118% para um valor em torno dos 130% do PIB, passou de 250 mil milhões para 290 mil milhões, ou 290 bilhões, se preferirem a notação americana. Isto, de facto, qualquer subida de taxa de juro, ainda para mais num contexto em que a maioria das economias não só tem dívidas públicas muito elevadas, como também tem dívidas das famílias e das empresas muito elevadas, isto vai colocar um dilema muito sério e vai diminuir substancialmente a margem orçamental para os próximos anos. A margem orçamental não só vai ser mais pequena, porque hoje temos muito mais dívida pública, temos déficits e vamos ter mais despesa com juros e temos menos PIB. Aquilo que era a projeção de 2019 do Conselho de Finanças Públicas para o PIB de 2023 e aquilo que é hoje essa mesma projeção para o PIB de 2023 são menos cerca de 25 a 30 bilhões de PIB. Portanto, mais dívida pública, mais déficit, mais despesa primária, provavelmente mais despesa com juros e menos riqueza vão tornar a restrição orçamental muito mais exigente e, portanto, se tivermos o azar de haver um Covid-23 ou um Covid-24, oxalá que não, a margem de resposta dos países da zona euro vai ser muito mais limitada, exatamente porque não fomos, por um lado, capazes de alterar as regras e o framework institucional da zona euro e, segundo, porque de facto a situação orçamental e dívida pública da maior parte dos países da zona euro não era sustentável em 2019 ou no início de 2020, quando a crise da Covid iniciou. E com isto terminei os meus 20 minutos, penso que era mais ou menos o que me estava destinado. Muito obrigado. Agradecer, professor Sarmento. Aliás, é interessante, né, esse ponto final, o alerta que se coloca sobre a inflação, se é estrutural ou não. Nós, esse final de semana, tivemos a oportunidade de fazer um kick-off, né, o lançamento do Fórum de Intercâmbio Brasil e Europa, e exatamente a mesma questão da inflação surgiram todos os dias. E, curiosamente, o pessoal sempre comentando assim, não, vocês brasileiros estão acostumados com esse assunto, né? Eu diria que os brasileiros mais velhos, acho que os mais novos eu não sei quanto estão acostumados, e acho que para todos os, não só governos, como até mesmo para os sistemas financeiros, é uma novidade, né? Se a gente vir a ter uma inflação estrutural e que vai mudar muita coisa. Nós estamos aqui encerrando, me permitiria, acho que como a gente conseguiu economizar alguns minutos, não sei se era possível, professor Blanco, eu ia convidar o pessoal da mesa a fazer algum comentário adicional, acho que se a plateia tiver um pouquinho de paciência, em cima do que cada um ouviu, começar pela doutora Cláudia, não sei se ela quer complementar sua exposição. Muito obrigado. Sim, eu aproveitaria para fazer um pouco, uma breve reflexão que
que não incidi tanto na minha intervenção, que foi também, e o professor Joaquim Miranda Sarmento referiu, a diferente resposta que os diversos países da União Europeia deram, mas de facto acho que é muito importante refletirmos sobre o ponto de partida de Portugal em 2019, quando se iniciou o contexto de pandemia. E estou certa que esse ponto de partida foi também muito importante para a resposta que foi dada. Portugal tinha atingiu em 2019 o primeiro superávit ao nível do saldo orçamental em percentagem do PIB desde a democracia e, portanto, houve uma consolidação das contas públicas entre 2016 e 2019 que permitiu chegarmos a essa situação, e seguramente que teria sido mais difícil se essa consolidação não tivesse ocorrido. Essa consolidação, a par de uma redução da dívida pública, entre 2010 e 2015 houve um aumento de 31 pontos percentuais da dívida pública portuguesa, e entre 2015 e 2019 foi possível reduzir para metade. Portanto, houve uma redução de 15 pontos percentuais. Esse trajeto, ou essa trajetória de consolidação orçamental foi seguramente importante para uma melhor resposta à crise e uma melhor resposta à pandemia, sendo que quando analisamos agora os resultados, e naturalmente que Portugal e todos os países têm impactos e efeitos da pandemia aos quais teremos que fazer face, e que teremos que fazer face nos próximos anos, com medidas de natureza diferente, que não estas extraordinárias, imediatas, de apoio imediato, de injeção de apoios nas empresas para o apoio ao emprego. Mas o que é certo é que estamos com níveis de taxa de desemprego neste momento inferiores ao pré-pandemia, o que também penso que poderemos de alguma forma concluir que as medidas foram direcionadas de uma forma em que o objetivo, e esse objetivo que era muito importante, foi alcançado e que nos permitirá, mantendo o emprego, mantendo os postos de trabalho, mantendo a capacidade produtiva, ter aqui uma melhor capacidade de recuperação nos próximos tempos. Há uma última questão que de facto também foi referida, e é verdade, não há dúvida de que a política monetária do BCE foi muito importante para baixar as taxas de juro, e em Portugal e em toda a zona euro, mas Portugal tinha, a título de exemplo, em 2015 taxas de juro bastante superiores à Itália e à Espanha, e temos agora taxas de juro mais baixas que os países do Sul. É também a credibilidade que foi alcançada ao longo desse período de sustentabilidade das contas públicas e dessa trajetória que nos permite, de alguma forma, ter esta situação no momento. Queria agradecer a presença, foi muito interessante poder também partilhar e ouvir o caso brasileiro, como é que no Brasil as diferenças que nós temos em termos de procedimento orçamental, de circuito orçamental, de regras orçamentais, acho que nos poderia levar aqui por muito mais tempo e muito mais horas de partilha, mas de qualquer modo agradeço muito o convite e foi muito interessante. Muito obrigada. Vilma? Eu vou ser breve. Na verdade, eu vou fazer um comentário geral, pegando alguns pontos do que foi dito pelo professor Joaquim, pela professora Cláudia e o professor Carlos Ivan, e também na minha apresentação, que é a questão da inflação, a questão do aumento de juros, né, a atuação nesse combate à inflação, e da necessidade de investimento em saúde e em proteção social. Por que eu estou colocando investimento, saúde, proteção social e a questão da inflação, do aumento de juros, etc.? Porque a gente está num debate hoje que é relacionado ao risco fiscal.
né? Então, a gente está numa situação de inflação elevada no Brasil, o Banco Central está tendo que aumentar juros, as contas públicas de curtíssimo prazo aparentemente estão melhorando, né? Mas você tem um efeito da inflação por trás disso, mas é uma questão de tempo, né? Nesse mês de setembro agora a dívida já deu já teve um aumento na margem, e a gente está discutindo também como que a gente consegue fortalecer gasto social, né? Como que a gente consegue fazer isso, e eu coloco isso como ponto central, como que a gente consegue fazer isso de forma eficiente, né? Porque não é só aumentar o investimento, aumentar gasto social, mas a gente tem que tentar fazer isso com responsabilidade fiscal e com eficiência e eficácia. Isso também foi colocado muito pelo professor Carlos Ivan. Então, eu gostaria de novo agradecer. É uma honra poder ter participado desse evento. Foi muito bom ouvir sobre Portugal, sobre a Europa e, de novo, colocar esse ponto, né? Como que a gente consegue avançar nessa agenda com eficiência e responsabilidade fiscal. Obrigada. Joaquim. Mais uma vez agradecer. Eu não quero entrar em debate com a Sra. Secretária de Estado, mas gostava só de fazer duas pequenas notas. A primeira é que na primavera-verão de 2015 os spreads de Portugal estavam em linha com a Itália e a Espanha. Depois subiram em 2016 e começaram a cair em 2017. E a segunda nota é que, de facto, entre 2011 e 2015 a dívida pública portuguesa subiu 30 pontos percentuais, metade disso foi consolidação de perímetro, ou seja, metade disso já existia, mas as regras do Eurostat e da própria Troika obrigaram a colocar dentro do perímetro, e outra metade foi efeito de juros, porque o efeito do saldo primário nesse período é zero. E, de facto, não podemos comparar um período que começa em 2008, e que vai até 2015, em que temos a crise financeira, a crise das dívidas soberanas e um pedido de resgate financeiro, e em que a própria zona euro, como eu referi, esteve em risco de terminar, com o período de 2015-2019, em que de facto houve um forte crescimento económico e uma política monetária do BCE iniciada a meio de 2015. Acho que as comparações são difíceis de fazer porque os contextos são muito diferentes. Esta crise da Covid teve uma resposta diferente da União Europeia porque não resultava de desequilíbrios macroeconómicos nem de desequilíbrios externos e, portanto, a União Europeia, obviamente, respondeu de maneira diferente porque quando a doença é diferente, a terapêutica também tem que ser diferente. O problema de 2008 era um problema de desequilíbrios macroeconómicos e desequilíbrios de balanças de pagamento nos países que foram intervencionados. O problema de 2020 foi simétrico, todos fomos afetados pela pandemia e não resultando de desequilíbrios macroeconómicos, obviamente que a terapêutica foi diferente. Mas era só isso que eu queria dizer e, mais uma vez, obrigado pelo vosso convite. Obrigado. Eu comentaria pelo que a gente vê aqui sobre esse assunto, né, da responsabilidade orçamental e toda a discussão fiscal. Há muito que se discutir, né? A gente aqui em 1h30 percorreu aí rapidamente as várias questões e certamente um dos maiores desafios que o professor Samento colocou aqui rapidamente no final da sua fala, não é nem tanto a crise, não é só a crise sanitária atual, mas evitar novas crises sanitárias, né? A gente tem ainda muito, primeiro que a gente ainda nem saiu totalmente, né, da pandemia, visto que está acontecendo no resto da Europa, mas acima de tudo a gente tem esse desafio de não repetir uma pandemia da saúde e encontrar uma fiscalidade condizente com esse novo normal, né, que já vinha sendo desenhado antes da pandemia e foi por ela ser acelerado, né, da digitalização, que não implica só novas relações tecnológicas, como também econômicas e sociais. Isso tudo tem reflexo no que a gente conversou aqui de finanças públicas e certamente, né, a gente não vai se estender mais, mas queria aproveitar e registrar que a gente teve oportunidade, né, que durante o fórum de conversar, e a intenção é que a gente possa repetir, até já registrar que, aproveitando o espaço dado pelo professor Blanco, com o apoio da FGV, a gente pretende ver se em abril a gente conseguia voltar essa discussão com muito mais tempo
em mais dias em torno da questão fiscal. A gente já conversou com o Luiz da OCDE, com os colegas da IFE, da CFP, e a gente espera poder ter apoio das universidades e também dos governos para podermos, em abril, fazermos um debate mais detalhado e com mais calma sobre o novo normal orçamental e fiscal que vem pela frente. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar moderando aqui esse painel e quero crer que todos os expositores aqui puderam dar contribuições, né, boas para o debate aqui do Fórum Jurídico de Lisboa. Muito obrigado. Gostaria então de agradecer aos participantes deste painel e aos demais oradores que animaram este primeiro dia do 9º Fórum Jurídico de Lisboa. Encerramos assim os painéis realizados neste auditório e convidamos todos os presentes a tomar um pequeno café no exterior do auditório à medida que forem abandonando a sala. Tenham todos uma excelente tarde. Até amanhã.